anos na França. O quadro da França é diferente do quadro da Itália. Deputado Alessandro Molon. Segue aqui em discussão a mensagem do presidente da República pedindo que o Congresso autorize a decretação de calamidade pública. Deputado Alessandro Molon, líder do PSB. Senhoras e senhores parlamentares, eu falo aqui pela bancada do PSB, meu partido. Nós do PSB vamos votar a favor do projeto de decreto legislativo que decreta estado de calamidade, e é importante, e por isso fiz emenda nesse sentido, que fique explícito que esse estado de calamidade refere-se exclusivamente aos fins da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para que, sob hipótese alguma, alguém tente associar esta calamidade à calamidade natural prevista nos artigos 136 e 137 da Constituição Federal, que ao falar de calamidade falam de estado de defesa e de estado de sítio. O que o Congresso vai fazer hoje aqui é reconhecer a calamidade pública para fins exclusivamente orçamentários. Isso em nada se aproxima de calamidade natural prevista no artigo 136 e 137 da Constituição Federal. Em tempos normais, seria desnecessário falar isso. Mas, lamentavelmente, o comportamento do presidente da República continua nos inspirando todas as preocupações. Vejamos aqui a coletiva que acaba de dar. Mais uma vez, insistiu na mentira de que tinha divulgado um vídeo de 2015 para convocar as manifestações deste ano. Mais uma vez atacou a jornalista como se ela estivesse inventando algo e não divulgando o que ele fez. Mais uma vez voltou a falar dessa pandemia que matou milhares de pessoas no mundo todo, associando ao risco de histeria. Chegou ao ponto de dizer que não é o caso de comoção. Como não é o caso de comoção se o próprio governo pede que seja reconhecida calamidade pública para fins orçamentários? É de enorme tamanho a irresponsabilidade do presidente, que continua não estando à altura dos brasileiros. Infelizmente, mais uma vez, nessa crise, o presidente da República mostrou que não está à altura do cargo, que não tem o mínimo de equilíbrio, de responsabilidade, de grandeza para liderar o país nesse momento que é o mais grave de sua história recente. O presidente da República não é um fator de tranquilidade para o país, porque esse é o papel de um grande líder: transmitir segurança, tranquilidade, paz para as pessoas. Ele é um fator de instabilidade, de preocupação, de desequilíbrio para o país, ao ponto de no domingo ter ido abraçar pessoas na frente do palácio, inspirando um comportamento que todos devemos evitar. Péssimo exemplo dele, péssimo exemplo do presidente da República. Deveria se envergonhar disso, mas hoje insistiu em defender esse comportamento. Então é profundamente lamentável. Mas nós do PSB não vamos misturar a profunda crítica e decepção que nós temos com o comportamento dele e o desapreço. Aliás, eu nem posso dizer decepção, porque infelizmente não esperava muito, embora seja pior do que eu imaginava. Mas nós não vamos misturar isso com o apoio às medidas, todas que sejam necessárias para garantir recursos ao governo, para proteger a saúde, os empregos e a vida dos brasileiros. Por essa razão, ontem, nós do PSB fomos conversar com o ministro da Economia. Tivemos uma reunião de mais de 2 horas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e levamos 25 propostas de medidas emergenciais para que o ministro da Economia tome, para que o governo tome, para proteger a saúde, a assistência social, os empregos e as empresas brasileiras que geram esses empregos. São 25 medidas emergenciais.
A conversa com o ministro foi extremamente respeitosa, amistosa. O ministro reconheceu a propriedade de quase todas as nossas sugestões. Naturalmente que nós temos divergências. Por exemplo, nós do PSB defendemos a suspensão do teto de gastos por 2 anos. Ele discorda dessa medida. Mas, salvo essa proposta e uma outra, todas as outras foram reconhecidas pelo ministro Paulo Guedes como muito importantes. Cito 4 exemplos. Primeiro, o aumento do valor do benefício do Bolsa Família, pelo menos temporariamente, por 3 ou 4 meses, para que as famílias consigam fazer frente às suas necessidades. O apoio aos trabalhadores informais e aos trabalhadores intermitentes, que serão os principais prejudicados numa crise como essa. A extensão do seguro-desemprego aos trabalhadores de empresas afetadas pela crise, como, por exemplo, garçons ou cozinheiros de restaurantes que vão interromper os seus trabalhos, ou do setor cultural, dos mais afetados por essa crise. Então, estende-se o seguro-desemprego desde que as empresas não demitam essas pessoas. Isso, ao mesmo tempo, reduz o custo da empresa para que ela não quebre. A abertura de uma linha de crédito no BNDES para garantir liquidez a micro, pequenas e médias empresas, especialmente as mais afetadas pela crise. Portanto, são várias, essas são 4 medidas, mas nós levamos 25, mostrando que nós queremos, sim, denunciar aquilo de que discordamos do governo federal, do Ministério da Economia, mas nós queremos também propor saídas alternativas. Nós temos propostas, nós as levamos, divulgamos ontem, vários jornais divulgaram isso, e esse é o papel que nós entendemos da oposição, que não aposta no quanto pior melhor, mas que aposta sim no que é melhor para o Brasil, independente de ser uma oposição dura contra o governo federal e contra o presidente Bolsonaro. Mas eu peço mais 1 minuto, presidente, para concluir, mas nós estamos aqui. O PSB está aqui, tenho certeza que os outros partidos de oposição também se irmanam nessa visão. Nós estamos aqui para aprovar todas as medidas que forem necessárias para ajudar o país a sair desse momento extremamente difícil que vai enfrentar. Todas as medidas orçamentárias e outras também, projetos de lei, medidas provisórias que sejam necessárias para fazer o país atravessar esse momento que será extremamente difícil para o Brasil. O povo brasileiro pode contar com o parlamento, o povo brasileiro pode contar conosco. Nós estaremos aqui garantindo essas medidas, independentemente do péssimo comportamento do presidente da República. Apesar dele, o nosso compromisso com o Brasil é o mesmo, porque nós colocamos acima das nossas divergências e da nossa contrariedade com o presidente da República a saúde, os empregos e a vida dos brasileiros. Esse é o bem maior que nós devemos proteger, e o PSB estará aqui, e falo como líder da bancada, para garantir que nós vamos fazer a nossa parte nessa direção. Obrigado, presidente.